Tô com muita vergonha de gravar esse vídeo. Muita vergonha. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube. E na minha cabeça o YouTube já tinha até parado de existir. Porque agora a gente tá só nos vídeos curtos e rápidos. Tipo o TikTok, o Instagram e o Shorts daqui do YouTube. Só que ontem eu, maratonei vários vídeos no YouTube. E eu fiquei, caraca, que saudade que eu sinto de gravar vídeo pro YouTube. Que saudade que eu sinto de ser criança, sabe? Achar o YouTube a coisa mais incrível do mundo. E passar horas no YouTube assistindo Julia Money Girl. Miga, inclusive, saudade, miga, volta. Enfim. Vamos pro assunto do vídeo. O autoconhecimento é uma parada que me assusta em níveis absurdos. Porque eu não me conheço. O que eu conheço sobre mim talvez seja 2% do que eu realmente preciso conhecer. Ou menos. Quem sabe 2,1? Entre 0 e 2,1 entra nessa porcentagem. Eu lembro até hoje de uma vez que eu tava no ensino médio. Eu falando isso como se eu tivesse, 30 anos de idade. Oh, meu Deus, que vergonha! Gente, eu tenho 18 anos, eu vou fazer 19 anos esse ano. E eu lembro quando eu tava no segundo ano. Segundo ano? Acho que foi. No segundo ou no terceiro, enfim. Eu tava numa aula de teatro onde o professor pediu pra gente refazer. Refazer não, né? A gente encenar o nosso caminho de casa pra escola, colocando tudo que a gente fazia no nosso dia a dia, todas as nossas manias e as coisas que a gente gostava de fazer, que eram a gente, no nosso dia a dia. E quando eu parei, falei, tá, vamos lá, fácil. É só fazer a minha rotina e o que eu faço no meu dia a dia. E aí eu fiz. Acordei, me arrumei, saí de casa, fui pro metrô, cheguei no coisa da minha escola, caminhei até a minha escola. E eu fiquei, nossa, acabou? É isso. E quando eu olhei em volta, ainda tava todo mundo fazendo. E, todo mundo tinha tanta coisa pra fazer. A gente só acordava e ia pra escola. Como é que todo mundo tem tanto conteúdo sobre si pra colocar nisso? E aí eu parei e eu repetia o que eu tava fazendo, porque eu não sabia mais o que fazer. Tinha gente também que já tava repetindo, só que mesmo assim era, maior do que o meu, tinha mais coisas. E eu entendo que a gente não vive a mesma rotina, só que era estranho. E aí eu fui pro meu professor. Eu falei, professor, eu não sei o que é meu pra colocar no meu dia a dia. E ele ficou, não, você sabe, é só você pensar. E eu fiquei, caraca, mas eu já tô pensando. E toda vez que eu parava pra pensar em mim, minha mente ficava em branco. E eu ficava, caraca, o que eu faço? O que na minha rotina significa eu? O que na minha rotina é, meu Deus, isso é muito eu de fazer. E eu desisti. Eu sentei do lado do professor e falei, professor, eu não consigo. Eu não consigo. Eu desisto. E aí minhas amigas vieram pra perto, perguntaram por que eu tinha desistido. E eu falei que eu não sabia o que fazer, porque eu não conseguia pensar em nada. E minhas amigas começaram a falar as coisas que eu fazia e que elas enxergavam que eu fazia. E nessa veio gente da sala que a gente, nem conversava direito pra falar as coisas que, me percebia fazendo durante o dia a dia. E aí eu fiquei, caraca, as pessoas me conhecem mais do que eu mesma, isso é bizarro. E eu comecei a chorar. Eu chorei muito e eu não sabia por que eu tava chorando. As minhas amigas até perguntaram, por que você tá chorando? E eu fiquei, eu não sei. E o professor falou que eu tava recebendo uma bomba de informações. Bomba de informações que me faziam conhecer a mim mesma, porque eu não me conhecia o suficiente. E eu fiquei, caraca, eu não me conheço o suficiente. Eu não faço a mínima ideia de quem eu sou. E nessa das minhas amigas estarem falando
as coisas que eu fazia no meu dia a dia, uma amiga minha virou pra mim e falou que eu tinha mania de ficar na porta do metrô. E eu fiquei... Mania de ficar na porta do metrô? E ela falou, você... Sempre que a gente se encontra pra ir pra escola, você tá encostada na porta do metrô. E se você não tá encostada na porta do metrô, você tá de frente pra porta, o mais perto possível. E eu fiquei, nossa, verdade. E aí eu parei pra pensar naquilo e eu me liguei. Eu fico na porta do metrô porque eu tenho medo de não conseguir sair do metrô. E naquele momento eu comecei a pensar em mim, em relação ao metrô. E eu ficava, caraca, é verdade, eu não fico longe da porta, porque minha cabeça ela fala pra mim que se eu ficar longe da porta, eu não vou conseguir descer. Porque pra ir e voltar da escola, eu pegava o metrô em horário de pico. Gente, metrô em horário de pico é uma merda, não tem como. O metrô em horário de pico é uma desgraça. 7 horas não. 6 e pouca da manhã e 2:30 ou 5 horas da tarde. Gente, oi. Horrível. E eu tinha pavor de não conseguir descer do metrô. E então eu ficava agarrada na porta. Eu e a porta, a gente ficava ali numa conchinha sinistra. Eu ficava, eu tenho que ficar grudada na porta, porque senão eu não consigo descer. Aí ela falou isso, eu fiquei, caraca, é verdade, eu realmente tenho mania de ficar grudada na porta. E... enfim. E aí eu chorei. E aí o professor falou isso. E ele pediu pra, me deixarem quietinha depois de terem me jogado tanta informação. E aí depois ele virou pra mim e falou, você consegue fazer? E, no caso, voltar a fazer o exercício. E eu parei e eu fiquei... Não, eu não consigo. Mas eu posso tentar. Porque, independente de tudo que falaram pra mim, eu ainda não me via fazendo metade das coisas que as pessoas falavam. E eu não sabia se aquilo era eu o suficiente. E eu levantei e voltei a fazer exatamente o que eu tava fazendo. Num looping. E eu fiquei presa no mesmo lugar. Como sempre, eu sempre sinto que eu tô parada no mesmo lugar quando se trata de autoconhecimento. Isso pra mim é, bizarro. E assim, eu acho que essa falta de autoconhecimento, ela me afeta em muitas coisas. E, muitas coisas mesmo. Coisas tão simples. O meu dia a dia, minha rotina, o meu dia a dia. Me afeta porque... eu não me conheço o suficiente pra saber o que eu gosto de fazer durante o meu dia a dia. E nos estudos, por exemplo, a única coisa que eu tenho certeza, e nem é uma certeza 100%, é que eu quero fazer artes cênicas na faculdade. Eu quero me tornar atriz. Só que eu paro e eu fico... por mim? Eu quero fazer artes cênicas por mim? É o que eu quero? É o que eu gosto? Porque, assim, na escola eu era muito elogiada por ser boa nessa questão de atuação. E eu não nego isso. Eu realmente me sinto boa nesse ramo de atuação. Só que as pessoas me elogiavam tanto e eu colocava tanto aquilo na minha cabeça que agora eu me pergunto se eu quero fazer artes cênicas por mim, se é porque eu gosto ou se é porque as pessoas falaram que eu sou boa. Então é isso, eu sou boa e é isso que eu vou fazer. E eu fico, caraca... como eu faço pra descobrir se eu tô fazendo as coisas por mim ou pelos outros? Porque eu sinto que eu vivo a minha vida pelos outros, pelo que os outros pensam, pelo que os outros querem de mim. Por exemplo, eu tenho muito medo de decepcionar as pessoas ou chatear as pessoas com qualquer coisa. Qualquer coisa, mesmo que seja, super idiota. Por exemplo, ultimamente eu voltei... recentemente eu voltei a falar com uma amiga minha do ensino médio que a gente não se falava, porque a gente... teve uma briga super escrota e a gente parou de se falar. E era uma amiga que eu gostava muito. E uma amiga que eu considerava muito. Então eu sentia muita falta dela, eu sentia falta de conversar com ela. Só que essa minha amiga também era amiga das minhas atuais amigas. Então a briga não foi só entre eu e ela. O afastamento foi entre todo mundo. Então, quando eu sentia a saudade dela e eu queria voltar a falar com ela, eu me sentia muito mal. Porque eu ficava, caraca, minhas amigas vão me odiar se elas descobrirem que eu quero voltar a falar com ela, que eu sinto falta dela. E não era sobre as minhas amigas, entende? Era sobre mim. E teve um momento que eu desisti. E essa minha amiga, ela me chamou
E a gente voltou a conversar e eu pedi desculpa pelas coisas que aconteceram com a gente no ensino médio. E ela também pediu. E a gente voltou a se falar. E quando a gente voltou a se falar, eu fiquei, caraca, e agora? Agora ferrou. Como que eu vou falar pras minhas amigas que eu voltei a falar com essa menina? Sem as minhas amigas ficarem extremamente chateadas e pararem de falar comigo. Porque assim, na minha cabeça, tudo que eu faço é errado o suficiente pra afastar todo mundo de mim. E aí eu entrava em desespero toda vez que eu pensava nisso. Só que quando eu falei com as minhas amigas que eu tinha voltado a falar com essa menina, foi tão tranquilo. Foi tão tranquilo. E tipo assim, eu tava criando uma tempestade, um copo d'água na minha cabeça. Uma tempestade que nunca existiu, porque eu tinha medo de decepcionar as minhas amigas e tinha medo de perder as minhas amigas por fazer algo que eu queria fazer. Por fazer algo que iria me fazer bem. E basicamente é isso. Eu sinto que eu vivo a minha vida pelas pessoas. Eu faço as coisas baseadas no que eu penso que não vai afastar ninguém de mim, que não vai afastar ninguém. Eu já falei isso. Que não vai afastar ninguém, não vai decepcionar ninguém. E é ruim, sabe? A gente não viver a vida por nós mesmos e viver pelos outros. Enfim. E aí eu sinto que eu vivo demais pelas outras pessoas, ao invés de fazer as coisas por mim. E isso me atrasa, isso me puxa pra trás. Isso me desmotiva, porque eu penso na coisa que eu mais quero, que é a minha faculdade de artes cênicas, e eu penso se eu não tô fazendo aquilo pelas outras pessoas, entende? Eu penso se aquilo realmente é por mim, se eu realmente quero aquela área. E isso me desmotiva, isso não me dá vontade de estudar, porque eu penso, caraca, e se eu tô perdendo tempo da minha vida pra fazer algo que eu não quero? Só que assim, eu tenho tanto tempo, sabe, pra errar e consertar. Eu tenho 18 anos e eu sei lá até quando que eu vou viver, mas eu provavelmente não tô nem na metade da minha vida. Então eu paro e eu fico, caraca, por que eu tô com tanto medo de errar? Sabe? Por que eu tô com tanto medo de perder meu tempo fazendo algo que eu sei que eu vou gostar? Só que assim, a minha cabeça ela não me deixa acreditar que é o que eu quero, que é o que eu gosto e que eu tô fazendo por mim. A minha cabeça gira o tempo inteiro em torno das outras pessoas. E como eu já falei, eu tenho medo de errar. Só que eu tenho tanto tempo pra errar e voltar atrás e consertar o meu futuro. Só que eu não sei se realmente é tempo suficiente. Isso me assusta, porque errar me assusta. Errar me assusta muito. E eu tenho medo de, tipo, mesmo que seja um erro pequeno, afetar minha vida inteira. Porque, assim, artes no Brasil é puxado. É uma potência. E dependendo de como eu me saia na área, eu posso acabar com o meu futuro. Só que eu também posso ir atrás de outras formações. Eu também posso fazer outros cursos de faculdade. Eu posso fazer faculdade de novo. Eu posso correr atrás de outras formações, virar psicóloga, advogada. E todos esses trabalhos que possam me garantir uma renda financeira mais do que qualquer outro. E é sinistro, porque mesmo que eu saiba que eu posso acertar, eu ainda assim tenho muito medo de errar. Como se eu não tivesse o direito de errar igual qualquer outra pessoa tem. A minha cabeça não acredita que eu possa errar. Todo mundo pode errar, todo mundo erra, menos eu. Sabe? Que merda de primeiro vídeo pra postar no YouTube, hein? Aí? Minha avó me chamou, tive que parar no meio do vídeo e agora me perdi. Enfim. E aí, como eu já disse, essa questão do que eu quero, de saber o que eu quero, mas não ter certeza, porque eu não sei se eu faço por mim ou pelas outras pessoas, é uma parada que me afeta muito. E aí eu me pergunto, quem sou eu? Quem sou eu? O que eu gosto? Quais são as coisas que me fazem ser eu mesma? E
Por exemplo, música. Eu gosto de músicas antigas, músicas românticas antigas. Tipo, Can't Help Falling in Love, do Elvis. Eu adoro essa música. Eu acho, tipo assim, o auge do romantismo essa música. Meu sonho é que alguém me dedique essa música. Entendeu? Porque é linda e é uma música que eu gosto. E eu amo música antiga. Além da sensação de nostalgia, que pode ser meio perigosa, são músicas que eu acho lindas. Tipo Photograph, do Ed Sheeran. Eu amo essa música. A Thousand Years, de Crepúsculo. Meu Deus, eu amo essa música. E essa música me lembra minha mãe. Então é uma música que, tipo... Se alguém julgar essa música pra mim, vai dar merda. Porque eu amo essa música. Filme, eu sou apaixonada por filmes antigos. Meu Deus, eu acho que eu gosto muito de coisas antigas, né? Enfim. Filmes antigos, comédias românticas antigas, Simplesmente Acontece é o meu filme favorito de todos os tempos. Filme favorito de todos os tempos. Eu tenho uma amiga que toda vez que ela vê coisa desse filme, ela lembra de mim. Ela fala, meu Deus, esse filme é seu. E esse filme é meu. Tipo assim, é uma coisa minha. Entende? Então eu tenho tanto apego nesse filme que eu fico, caraca, meu Deus, uma coisa que eu tenho certeza que eu gostei desse filme. E... tipo assim... Além disso, o que eu gosto de fazer na minha rotina? O que na minha rotina eu posso fazer que pode me trazer essa sensação de amor próprio, autoconhecimento, autocuidado? E eu não sei o que fazer. E como eu posso mudar por mim? Como eu posso me agradar? Como eu posso realmente me entender e me conhecer? Eu não sei como mudar isso. E é bizarro, porque eu não sei por onde começar. Eu penso, tá, agora eu começo. É agora que eu vou me conhecer, eu vou tacar meu nome no Google e vou ver o que eu acho sobre mim. Tudo bem que se eu tacar meu nome no Google, eu não vou achar nada além do meu Facebook. Provavelmente. Por favor, não pesquisem meu nome no Google. É sério. Eu acho que eu vou privar minha conta no Facebook. Tem como fazer isso? Ai, tô desesperada agora. Enfim... é isso. O autoconhecimento é uma parada que me assusta muito. E a falta de autoconhecimento me assusta mais ainda. E eu fico me perguntando se eu vou precisar pra sempre que as pessoas me falem o que me faz ser eu mesma. E eu me pergunto se eu vou depender pra sempre das pessoas. E se eu não vou depender pra sempre das pessoas, o que eu vou fazer pra mudar isso? Em que momento da minha vida eu vou conseguir mudar isso? Eu adoraria avançar para um momento da minha vida que eu me conheço e que eu faço as coisas por mim e que eu já tô vivendo a vida do jeito que eu gosto. Mas, infelizmente, a gente tem que passar pelo processo até chegar lá. E o processo é outra coisa que me irrita. Mas, enfim. Basicamente, eu acho que é isso. A gente não vai ter uma conclusão de vídeo boa, porque... isso aqui não são dicas de autocuidado, eu só tô fazendo um grande desabafo sobre como o autoconhecimento me assusta e sobre como isso me ajuda. Me ajuda não, né? Como isso me prejudica em questão da minha rotina, em questão de me fazer procrastinar, porque eu não tenho certeza no meu futuro e eu não tenho certeza se eu quero correr atrás dele sem saber o que eu realmente quero. E eu sei que eu não sou a única pessoa do mundo que sou assim, mas é ruim. Porque eu sei como eu me sinto e eu não queria que as pessoas se sentissem assim também. Então, eu trouxe um desabafo. Pra quem assistir esse vídeo, saiba que você não tá sozinho. Eu me sinto igual, eu entendo exatamente como você se sente. E eu sei como é que é não se sentir o suficiente nem pra você mesma. Porque você não sabe o que você quer. E tudo o que você acha que você quer, você não tem certeza, porque talvez não seja por você. É isso. Desculpa pela péssima finalização de vídeo, eu não sei encerrar vídeo. Herbert Duda.